Bom, nesse vídeo iremos falar sobre a inflação e os seus efeitos. Vou procurar manter o padrão de evitar algumas palavras técnicas e simplificar o máximo possível, sem perder o valor do conteúdo. Então vamos lá. Inflação é o aumento contínuo e geral dos preços de bens e serviços, e também o aumento da expansão da base monetária de um país. Resumindo, significa que o seu dinheiro perde valor. O cidadão perde poder de compra, as coisas, bens e serviços ficam mais caras e você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos exatos bens ou serviços. Talvez você esteja pensando, como assim o dinheiro perde valor? É isso mesmo. O efeito da inflação faz com que, por exemplo, o que você compra com R$ 100 hoje no mercado, no próximo ano você terá que gastar R$ 120 para comprar as mesmas coisas. Nós vivemos a inflação o tempo todo. Só não percebemos de imediato. Sempre acontece de notarmos o efeito algum tempo depois. Oficialmente falando, a inflação é medida pelo IBGE. O IBGE produz um índice chamado IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É só mais uma sigla com nome bonitinho para ser chamado de inflação. Então, todas as vezes que alguém falar IPCA e inflação, são as mesmas coisas. O índice IPCA, ele reflete a inflação. Como é calculado o IPCA? O IBGE ele faz um levantamento mensal em 13 estados do país. Todos os preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando num único valor que reflete a variação geral de preços no período. Ou seja, o IBGE ele escolhe 13 estados, manda lá os fiscais, lá os funcionários do IBGE, dá uma verificada no preço dos produtos. No mês seguinte, visita mais 13 estados e faz a comparação de um mês para o outro. Daí surge a taxa percentual, o quanto aumentou ou diminuiu, se for o caso, né? Mas geralmente aumenta, né? Então, assim, o IBGE ele tem uma cesta de bens e produtos que é definida por ele próprio, né? Que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. O índice, portanto, leva em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Até aqui, vocês já viram o que é a inflação, né? Que é o aumento dos bens e serviços, causando a diminuição do poder de compra das pessoas. Vocês viram também qual é o órgão ou instituição que faz o levantamento de como anda a inflação, que é o IBGE. E o nome do índice criado pelo IBGE, que reflete a inflação, é IPCA. A seguir, veremos uma imagem da página do IBGE, fornecendo as informações referentes ao índice da inflação, IPCA. Então, eu vou colocar duas imagens aí refletindo as informações do site do IBGE, como consta no site oficial. Agora vamos falar sobre o poder de compra. O poder de compra ele refere-se à quantidade de bens e serviços que uma determinada quantia de dinheiro pode adquirir. Em outras palavras, é a capacidade de uma moeda como o real ou o dólar de comprar bens e serviços. Isso é o poder de compra. Pois bem, dito isto, vamos analisar com exemplos como a inflação já afetou e como afeta o nosso poder de compra no dia a dia. Agora veremos uma outra imagem de um exemplo do cálculo da inflação direto no site do IBGE. Então, estou colocando uma imagem. Esse cálculo eu fiz como exemplo para poder demonstrar para os senhores, né? O exemplo ele demonstra que em abril de 2022, o que você comprava com R$ 1.000, em abril de 2024, você perdeu o seu poder de compra.
Então você precisaria de R$ 1.091,72 para comprar as mesmas exatas coisas. O percentual da inflação foi de 9,17%. Ou seja, em 2022, com R$ 1.000 você comprava X coisas, e em 2024, 2 anos depois, para você comprar aquelas mesmas X coisas, você precisava gastar R$ 91,72 a mais. Você teve um poder de compra, você teve que desembolsar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então eu só trouxe esse exemplo aqui para demonstrar como funciona e qual é a fonte de origem do cálculo, de acordo com o site oficial. A seguir, vamos seguir com alguns exemplos aqui. Sair um pouco da teoria e tentar enxergar na prática como a inflação ela age diminuindo o seu poder de compra. Todas as vezes que você parar para pensar quantos pães você comprava com R$ 5 há 4 anos atrás, você vai se lembrar, por exemplo, que você conseguia comprar 10 pães por R$ 5. Ou seja, o pão custava 50 centavos. O tempo foi passando e você veio a notar agora que com os mesmos R$ 5 você está comprando somente 6 pães, pois a unidade do pão custa 88 centavos. Os R$ 5 são os mesmos, de 4 anos atrás. O seu dinheiro não mudou. O que mudou foi a inflação, que aumentou e fez com que você perdesse seu poder de compra. Ou seja, desvalorizou o seu dinheiro. Então, segue a tabela aqui com o exemplo do efeito da inflação, desse exemplo que eu mencionei ainda há pouco, o exemplo do pão, né? Então, você pode verificar aqui que no ano de 2019, que eu coloquei de 2019 a 2024, é só um exemplo. Eu coloquei como se a inflação estivesse com 12% ao ano, em cima do valor do pão. E você pode verificar isso daí, ó, de 2019 a 2024, a diferença que fica. E isso porque são 12% em um único item, né? Às vezes a gente não dá muito valor, não presta muita atenção, porque você pensaria 50 centavos o pão, aumentou para 60 centavos, 10 centavos só. A pessoa lá não se atenta que houve um aumento de 20% ali, no caso de 50 para 60, 10 centavos, 20% de aumento, né? Às vezes você não liga muito, que é uma coisinha, essa bobeirinha, 50 centavos, né? Mas aí você pega, por exemplo, um item de R$ 10, que aumentou para 13, são R$ 3 de diferença de ação ali. São o quê? São 30% de aumento, né? Então é complicado. Aí você verifica o item que comprava 10, agora está 13. Aquilo que você comprava a R$ 8, agora está 9,20. R$ 1,20 de aumento. De pouquinho em pouquinho ali, por uma casa. Se você for parar para pensar direitinho, o seu salário, ele consegue ter esse mesmo ajuste que a inflação exerce em cima do preço dos produtos? Se o pão tiver um aumento de 10% em cima do pão, se todos os produtos fossem 8% de aumento por ano, o seu salário tem 8% de aumento ao ano? Então aí é que está o X da questão, né? Então eu estou trazendo aqui mais um outro exemplo para vocês verificarem, né? Como eu acabei falando de salário aqui, eu estou trazendo duas tabelas aqui. A primeira é o sonho de todo mundo, a primeira é a expectativa. É o que, na primeira tabela, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o salário oficial, R$ 998 em 2019, e eu coloquei, a título de exemplo, eu coloquei como se a inflação fosse 12% ao ano, e hipoteticamente falando, supondo que o ajuste do salário também foi de 12% ao ano. Então, ou seja, 2019 começou com 998, aí no final do ano a expectativa com 12% de aumento foi para 1.117,76 e assim por diante. Para todos os anos aqui eu coloquei 12% de aumento, acompanhando a inflação. Desse jeito aqui, o seu salário ficou no 0 a 0. Você não perdeu o seu poder de compra. A inflação aumentou, mas você teve um ajuste no seu salário idêntico ao da inflação, então você ficou no 0 a 0. Você não teve nenhum ganho adicional, mas você também não perdeu. Na segunda tabela que eu coloquei aqui, é a realidade, né? A primeira tabela é a expectativa e a segunda é a realidade, que a gente tem que aceitar. Na segunda tabela, eu fiz a mesma coisa. Em 2019, eu coloquei o salário oficial, o salário mínimo, né? R$ 998, sendo que dessa vez o ajuste que eu fiz foi o ajuste de acordo com o ajuste oficial do governo mesmo. Não foi naquele ajuste de 12% lá.
Mas aqui, só para vocês tentarem entender o raciocínio, vamos supor que fosse real o aumento de 12% na inflação. Olha só como que ficaria essa defasagem aqui. Eu coloquei essa defasagem aqui para cada ano e você verifica que a defasagem ela é exponencial, né? Na primeira tabela, o salário conseguiu acompanhar 12% com a inflação. Na segunda tabela, o ajuste foi de acordo com o ajuste que o governo federal deu aí no salário mínimo do cidadão, né? Então, hipoteticamente falando, se a inflação fosse 12% aqui, ele não iria conseguir acompanhar. Então, se você der uma olhada na sua tela aí, as duas tabelas em tela, você vai ver, eu criei uma aba a mais na segunda tabela, uma defasagem, né? Você vê que é exponencial. Imagina para quem não tem aumento salarial aí durante 3, 4 anos seguidos aí, como é que fica? Você fica 3, 4 anos perdendo para a inflação e você não pode fazer nada. Então, quais são as conclusões e consequências aqui para o cidadão? Bom, as conclusões e observações notadas. Quais são as conclusões e observações notadas nesse vídeo? Resumindo, para o cidadão, o aumento dos preços devido à inflação significa que o seu dinheiro vale menos ao longo do tempo. Isso vai afetar o seu poder de compra, pois ele precisa gastar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos e serviços. Portanto, é importante para as pessoas procurarem meios para se defender da inflação, procurando investimentos que pelo menos se igualem ou cheguem o mais próximo possível da inflação. Ou seja, a inflação está 10%, se você tiver algum rendimento de 10% ao ano, você ficou no 0 a 0. Se você pelo menos teve um rendimento de 8%, você chegou mais próximo da inflação, então você teve uma perda menor, digamos assim, né? Melhor assim, o quanto menos você puder perder, melhor, né? Então, vou finalizar aqui. Eu vou pedir para quem acompanhou, para quem assistiu até o final aqui, se esse conhecimento agregou, teve algum fato relevante, alguma coisa que somou aí para sua vida, vou pedir para você se inscrever no canal, dá um like aí no vídeo aí, faz um comentário, faz as sugestões aí, qual o próximo tema, o próximo tópico. Se bem que eu já vou deixar avisado de antemão que eu vou pedir para vocês acompanhar o próximo vídeo que eu vou lançar, falando sobre os tipos de inflação e os tipos de investimento que podem manter o seu poder de compra mediante a alta da inflação. Então, obrigado para quem veio até aqui e até o próximo vídeo.